Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Teshuvah Total. Eu sou o Renato de Prins, hoje é quinta-feira e trazemos todas as quintas-feiras o estudo de um pedacinho da Torá. Um estudo que acrescenta, visa acrescentar um pouquinho mais de conhecimento para você entender, captar mais as informações que estão trazidas aqui todas as semanas na porção estudada na semana, no Shabat. No Shabat, nós estudamos, fazemos um resumo da sua leitura, a porção semanal deve ser lida um pouquinho a cada dia, para você ir aprendendo aquele texto que está sendo estudado na semana, e no Shabat nós trazemos aqui um grande resumo, uma grande interpretação com foco na língua hebraica, no texto que está sendo trazido na língua hebraica, e também acrescentando textos dos profetas, dos escritos e dos escritos nazarenos. Hoje, quinta-feira, nós trazemos um pedacinho, que é justamente um estudo mais aprofundado de algum item, de algum tópico, que nos é trazido muitas vezes na forma de números, na forma de uma simbologia que está escondida por trás das letras da Torá. E a gente tem estudado nas últimas semanas muito o Mishkan, que é o conhecido como templo, como tabernáculo. Tabernáculo a gente não gosta muito de usar esse termo, porque o tabernáculo vem associado com as construções mais modernas das religiões, aqueles templos bastante suntuosos, que não é a ideia do Mishkan do Eterno, Mishkan construído de elementos da natureza, de elementos minerais, como pedras, metais, o ouro, a prata, a nerrushete, o bronze, com peles de animais, com tecidos feitos de vegetais. Então, são esses os elementos bastante simples que o Eterno pediu que se colocasse no Mishkan. Depois veio o rei Davi e fez uma alteração, fez o Beit HaMikdash, já uma construção, um projeto que ele fez, que seu filho construiu, Shlomo HaMelech construiu, um templo aí bastante suntuoso, que não era a proposta do Eterno, não é a proposta do Eterno, e nós vemos que muitos números estão associados a esse Mishkan, ao Mishkan do Eterno, e que nos relacionam com a natureza, com a sua criação, com o calendário, com o tempo, com a distância, com os moedim do Eterno. Nós vimos, então, vários itens, e hoje eu quero trazer para você mais uma analogia, e uma viagem que eu quero propor para vocês dentro do Mishkan e dentro do corpo humano. Vamos, então, abrir o coração para entender, porque trazer essa expressão muitas vezes é um pouco difícil, um pouco complicado, requer de mim um preparo e requer de você também um bom preparo para você poder, se dedicar, estudar, buscar entender não só o que eu estou falando, mas o texto que vem trazido, as informações que vem trazido na Torá precisam ser estudadas, precisam ser trabalhadas, precisam ser pesquisadas. Você não pode só ouvir o que alguém te fala e aceitar completamente. Você tem que colocar no teu coração e destrinchar esse pensamento. Quero lembrar você também que a gente está próximo aí da festa de Pêssar, a festa da primavera, a primeira festa que nós vamos ver logo. Nós já fizemos um estudo aqui no canal, numa terça-feira, falando sobre o preparativo de Pêssar, mas você vai precisar, então, da matzot, esse pão aqui sem fermento. Esse pão sem fermento você pode fazer, nós temos aí no canal a Moraquece ensinando como é que faz, de uma maneira bastante simples, e você pode comprar também esse vem de Israel, tem várias empresas que vendem, nós temos um colega aí no canal que também está fazendo a venda desse produto, você pode ver aqui no Telegram os dados dele, Matheus, tem lá o telefone, você faz o contato com ele aí e compra a sua matzot para você não chegar na festa de matzot sem
o pão sem fermento. É uma semana que a gente deve retirar o fermento da nossa vida. E nós temos aqui, né, eu recebi hoje aqui esse livro, né, Mashiach, né, Mashiach, que foi um trabalho magnífico do Moré Felipe, né, e da nossa querida Raquel Castro, que fez aí a produção a transcrição do vídeo. Então nós temos aí um trabalho fantástico, né? Acabei de receber, ainda não li o livro impresso, já li no PDF, que está disponível aqui no canal também, você pode baixar o PDF se não quiser. E tem também, né, tem também esse livro do Shabat aqui, esse livro do Shabat, que já foram esgotadas os envios, mas você pode aí fazer contato pelo e-mail com o Moré Marcos Felipe e talvez aí ele consiga fazer uma nova reimpressão, né? Eu não estou acompanhando como ele está coordenando isso, mas certamente, né, uma satisfação a gente ter a distribuição desse material que é totalmente gratuito. Você só vai arcar com as despesas da impressão, né, da gráfica e dos correios, né? Não temos como bancar, né, esse envio para todos. Então, esse material é uma leitura muito fácil, muito leve, muito rápida, que você consegue ler esses livros rapidamente, né? Mas o conteúdo é um conteúdo fantástico, um conteúdo que você não vai achar em lugar nenhum, né? Nunca ninguém escreveu sobre o Shabat dessa maneira, nunca ninguém escreveu sobre o Mashiach, né? Como é trazido aqui nesse livrinho do Mashiach, né? Mashiach, um assunto desnecessário, né? Então você procura aí no canal, você faz contato pelo e-mail que você então tem acesso, ou então pega aqui no Telegram em PDF, né? Lê em PDF, que é a mesma coisa. Então, vamos ao estudo de hoje. O estudo ainda vamos falar do Mishkan, né? Vamos falar do Mishkan. Eu passei aqui para a imagem, né? Agora sim, passando para a imagem. O Mishkan, que tem, né, que tem muito significado. Nós já vimos tratando do Mishkan desde a porção Terumá, nós tivemos várias porções falando do Mishkan, então ele tem uma importância muito grande nos ensinamentos da fé. A gente precisa entender muito bem esse Mishkan. Muita gente fala, mas não tem mais Mishkan dessa forma hoje, né? Então, para que estudar isso? Para que perder tempo estudando isso? Mas não, você não perde tempo nunca estudando qualquer assunto da Torá. Você, ao contrário, você aprende cada vez mais. Nós vamos ver hoje aqui, né, que esse assunto é mais atual, né, é mais atual do que a gente possa imaginar. Primeiro, eu quero trazer para você, né, eu quero trazer para você um esclarecimento que certamente rolou essa dúvida aí, né, essa dúvida apareceu na tua cabeça quando a gente falou lá em Terumá, né? Terumá, no capítulo 25 de Shemot, nós temos lá no verso 8 o seguinte: o Eterno fala para Moshe, né? Fala para Moshe orientar os Bnei Israel, os filhos de Israel, a construir, né? A fazer uma contribuição, a fazer uma terumá e construir um santuário. O que era? Como ele fala isso? Ele fala assim, ó, Ve'asuli Mikdash, façam para mim um Mikdash, um santuário, um lugar santo, né? Então, o que é esse lugar santo? Olha só, aqui nós temos a palavra Mikdash sem uma rei, né? Sem uma rei aqui, sem um artigo. Então, no hebraico, todas as palavras elas são escritas, né, no infinitivo, no masculino e no artigo indefinido, um santuário. Então, um cavalo, como é que você fala um cavalo? Sus, mas que você fala o cavalo? Assus, né? Assussá, a égua, né? A fêmea do cavalo. Então, quando você quer colocar um artigo, você coloca uma rei aqui no início da palavra, você coloca uma rei aqui e você então está colocando o artigo definido, o a, ou do, da, né? Também se aplica aqui o do e o da.
E aqui nós temos um santuário, Mikdash. Mikdash, um lugar santo, um santuário. Vechar Hanti, Vechar Hanti, e habitarei, me sentarei, e me assentarei, e ficarei, né? E morarei Betorran, Betorran no meio deles. Mas então tem aqui, né? Tem aqui um certo uma coisa errada, né? A gente diria que nós temos aqui um santuário no singular e habitarei no meio deles, né? Deles, mas é um santuário, como é que tem aqui esse plural? Né? Deveria ser escrito aqui, né, de uma outra maneira, parece que tem um erro, deveria ser escrito Vechar Anti Betorro, e habitarei no meio dele. Mas o Eterno não está falando que vai habitar, né, no santuário. Ele vai habitar no meio desses aqui, ó, do pronome oculto, né, do sujeito oculto aqui, né, sujeito oculto. E façam eles para mim um santuário e habitarei no meio deles. Ele não santuário, mas deles as pessoas. A frase não está errada, né? A frase está corretíssima, porque o Eterno não está preocupado com o templo de tecido, o templo de pedra, o templo de ouro, o templo do que for. Né? Ele está mais interessado no ser humano. O ser humano é, né, é a sua obra-prima, é o ser humano que o Eterno quer, né, quer habitar no meio do ser humano. Então, é esse o entendimento que a gente sempre faz. Nós somos um Mishkan para o Eterno. Nós temos que preparar esse Mishkan para o Eterno. O Eterno construiu, criou cada um de nós, nos fez do pó do solo justamente, né? Justamente para sermos semelhantes a Ele, né? Para que nós pudéssemos fazer tudo nesse mundo conforme, né? Conforme Ele deixou o mundo preparado para nós fazermos isso. E Ele quer isso. Por que Ele não fez então a gente já, né? Já dessa maneira? Porque Ele queria que nós, né? Que nós fizéssemos uma opção de escolha. Ele nos deu aí a Ratzon, a bênção de podermos, né, de podermos escolher entre o bom e o ruim, entre o correto e o incorreto, entre o santo e o profano. Ele nos deu essa permissão. Cabe a nós, né, cabe a nós usarmos essa bênção a nosso favor. Ele nos fez dessa maneira para que a gente, né, para que a gente exercite esse direito de escolher, né, de escolher tê-lo dentro de nós. Então, cada ser humano deve construir dentro de si um templo sagrado, né, um lugar para que o Eterno habite nele, habite dentro de cada ser humano. Por isso que ele falou, ele não está preocupado com o templo. Né? Esse templo é apenas um um elemento simbólico para que a gente entenda, né, para que a gente perceba como devemos ser. E nós vamos ver, né, nós vamos ver hoje um pouquinho mais, né, nós vamos ver um pouquinho mais hoje essa conexão do corpo humano com o Mishkan. Né? Então, nós hoje, graças ao avanço da ciência, ao avanço do conhecimento, a gente tem como aproximar mais o nosso conhecimento do que vem escrito na escritura. Talvez naquela época não se percebesse muito bem, né? Não se tivesse conhecimento para, né, para perceber tantos ensinamentos. Mas o ensinamento do Eterno para ontem, para hoje e para amanhã é sempre o mesmo, e nós vamos, né, com a nossa habilidade de conhecer, de descobrir coisas, nós vamos aprendendo mais, mas vamos não aprender para nos afastar do Eterno, mas ao contrário, para nos aproximar, né? Para nos aproximarmos cada vez mais dele, para prepararmos o nosso mexicano interno para ele. Né? Então nós vamos ver aí hoje, né? Talvez no próximo encontro, um pouquinho dessa conexão entre o corpo humano e o mexicano. Vamos analisar, né, de uma forma bastante rápida do corpo humano. O corpo humano aí, né, é objeto de estudo aí de várias áreas da ciência, a medicina, a biologia, a genética, né, tem várias áreas aí que estudam o corpo humano e são
anos e anos de estudo. Nós não aprendemos aqui em 2 encontros, 3 encontros, falarmos, né, tão aprofundadamente do corpo humano, mas só em linhas gerais nós vamos tentar trazer para você, né, que essa pequenez humana, né, frente à majestosa obra do Criador e a sua sabedoria, tem uma relação que nós precisamos, né, nós precisamos estudar, nós precisamos descobrir, nós precisamos aprender, que com isso a gente vai aprender mais e mais detalhes da escultura. Nós temos sempre que lembrar, né, que todo o ensinamento do Eterno ele traz dentro de si para nós, seres humanos, para nós, né, que temos inteligência, que temos capacidade de discernir, que temos podemos desenvolver sabedoria, né? Nós temos sempre uma opção, né? Nós temos sempre aí presente, né? Presente a letra B. O Eterno nos fez tudo com direito de escolha. Então ele nos dá alguma coisa e sempre nesse presente ele nos dá a opção de escolhermos aceitar o presente ou não, né? Então, essa Bet, que é a letra que inicia a Torá, que inicia o ensinamento do Eterno, nos mostrando que tudo vem em dois caminhos. Nós temos que escolher entre um caminho e outro. Nós temos que testemunhar, né, testemunhar duas coisas que nos são apresentadas, o céu e a terra, são os testemunhos da criação, né, as duas tábuas com as 10 maravilhosas palavras, são testemunhos, o fruto da árvore do conhecimento bom e ruim, tem dois lados que você deve escolher um ou outro. Então o Eterno nos colocou, nos brindou, né, com essa capacidade de escolha e nos deu essa letra B em tudo na nossa vida. Então, só lembrando aqui, nós vimos na última porção, na porção Shemini, nós vemos aí, né, que o ser humano pode comer carne. Lá no início de Bereshit, nós vimos que o Eterno nos deu todos os frutos com semente para a nossa alimentação, mas a partir de Noa, ele permitiu que a gente comesse carne. Mas aí ele nos deu duas opções. Você pode comer a carne, né, do animal kasher, como nós vimos no estudo da porção Shemini, no último Shabat com Moré Daniel, nós vimos aí, né, quais são essas carnes permitidas. E você pode comer as outras carnes todas, né? E essas outras carnes, então, você se afasta do Eterno. Você comendo a carne que ele permite, você está se aproximando dele. Então, nós temos sempre que usar esse discernimento. E ele nos apresenta isso lá no Mishkan. Né? O Mishkan tinha duas partes. Ele tinha as duas partes que estão representadas aí pela letra Bet, né? Essa letra Bet, que é a dualidade que veio do Eterno, a unidade que veio do Eterno. Nós temos um pátio, né? Um pátio e o Ohel Moed. O pátio seria, né, é o local onde são apresentados, né, as ofertas para o Eterno, as ofertas dos animais, de grãos, né, ofertas de paz. Então, tudo isso é apresentado aqui no pátio. E o Ohel Moed é aquela parte mais sagrada, né, aquela tenda do encontro, onde se encontra com o Eterno. Então, essa área aqui fora também tem dois elementos, né, dois elementos de bronze que representam aqui o ser humano. O ser humano comum fica nessa área aqui, nessa área de fora, né? Pode até dar uma voltinha aqui atrás, né? Não tem problema não, mas é sempre aqui fora e não pode entrar aqui dentro. E o Quior representando a purificação e aqui a expiação, né? Oferta de animal para o nosso arrependimento, o corban que é apresentado para o arrependimento daquele que erra. Então nós temos esses dois elementos aqui. Então, dois elementos no pátio e o Ohel Moed, e no pátio nós temos dois elementos. E dentro do Ohel Moed, que ficava sempre dirigido para o leste, nós temos também, né, a presença da letra Bet, a presença da dualidade das duas partes. Nós temos um lugar Kodesh, né, nós temos um lugar Kodesh, um lugar sagrado, onde podiam entrar os sacerdotes, né, os sacerdotes e o Kohen Gadol, os Kohanim e o Kohen Gadol entravam aqui,
e faziam todos os seus trabalhos aqui. E também nós temos um lugar, Kodesh HaKodashim, um lugar Santo Santíssimo, Santo dos Santos, né? Um lugar que só entrava aqui o Kohen Gadol e Moshe, né? Moshe. E aqui, né? Aqui sobre, opa, desculpa, e aqui sobre a Aharon Edut, né? Aqui sobre a Aharon Edut, o Eterno descia para passar a sua instrução para Moshe. Mas o Eterno descia como um todo? Não. Era uma nuvem, era apenas uma manifestação, era apenas a sua voz, né, que chegava aqui e transmitia, porque o Eterno não caberia dentro de um Mishkan. O Eterno é todo, o universo está dentro do Eterno, o Eterno permeia tudo. Então o Eterno não tem como se condensar para ficar apenas num lugar, né, num único lugar. É apenas a sua manifestação. Toda a sua sabedoria está aquém, né, está aquém de apenas um lugar. E aqui, e aqui dentro nós temos o Aharon Edut. Aharon Edut é aquela caixa que traz o testemunho do Eterno. E esse testemunho do Eterno nós temos também, né, nós temos também duplicidade aqui. Nós temos o alimento, né, o alimento do Eterno, tem a presença do Eterno sobre nós, o testemunho do Eterno sobre nós, que ele nos dá, que também se divide em duas coisas, né, o alimento e a instrução, a segurança. Então, nós temos dois elementos aqui, ou seja, o man e a vara, né, a vara de Aron que foi então guardada aqui dentro. Então, são dois elementos dentro dessa arca. Um é o alimento e segurança. O outro elemento são as duas tábuas, né, a aliança que o Eterno faz conosco, o estatuto, né, que ele nos dá para seguir, que também, né, também está dividido em duas tábuas. Uma tábua que é a nossa relação com o Eterno e a outra tábua que é a nossa relação com o nosso próximo. Então você vê aí a presença da letra B do número 2, né, esse número que está presente aí em toda a nossa vida o tempo todo, né? Claro, escuro, alto, baixo, dia e noite, enfim, tudo a gente pode classificar em duas, em duas metades, né? Então nós temos esse elemento. E no corpo humano nós temos um elemento que se assemelha. Vamos mostrar para você como se assemelha dentro do corpo humano um órgão importantíssimo para nós, né, que também está associado com a letra B. Não é uma noz, né, não é uma noz, não é um fruto da nogueira, né, não é uma noz, mas é um cérebro humano, né, um cérebro humano que tem esse formato. Ele tem um formato dividido também em duas partes, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, né? Então, o cérebro, ele não é a nossa consciência, mas ele é a sede da nossa inteligência, né? Inteligência e sabedoria estão separados. A consciência é quando baixa em você o Ruach Elohim. O Elohim baixa em todo mundo, né? Porque é o sopro que o Eterno coloca em cada um. Todos nós temos o sopro do Eterno, mas nós precisamos do Ruach Hormah Uvinah, ou seja, do sopro de sabedoria e inteligência, né? Isso nós precisamos, isso precisa estar junto, não basta só inteligência, né? Porque você não desenvolve sabedoria só com inteligência, você precisa muita prática, muito estudo, muita dedicação, né? Muito desprendimento, muita abertura para o Eterno. Nós precisamos também do Ruach Etzah Gevurah, ou seja, do mover de conselho e de mover de força, né? de Gevurah, de força para praticar, para no dia a dia colocar a palavra do Eterno na nossa vida. Nós precisamos também do Ruach Da'at, né? Do Ruach Da'at, o conhecimento, o Irat Adonai, do temor a Adonai. Quando você chega no temor a Adonai, né, você tem, então, o início da sabedoria. Né? A sabedoria, o temor a Adonai,
é o princípio de toda a sabedoria. Mas o cérebro, né, o nosso cérebro, ele é responsável por receber as informações e, através dessas informações e da nossa capacidade intelectual, na nossa capacidade de realizar as coisas no nosso mundo, nós vamos então, né, nós vamos agir, nós vamos transformar o mundo à nossa volta. E o cérebro também tem a função de coordenar diversos órgãos do nosso corpo humano, diversos órgãos que a gente nem sabe que ele está atuando, né? Ele está fazendo você fazer o teu sangue circular. Você nem pensa nisso, você não está preocupado com isso, mas o teu sangue está circulando, as células estão alimentando, né? O cabelo está crescendo, né? Enfim, tudo que acontece no teu corpo é coordenado pelo cérebro. Então, o cérebro é a sede da inteligência, é a sede do pensamento, né? Assim como o Eterno não está preso ali dentro do Haron Edut, né? Ele é maior que isso, mas é ali é a sede da comunicação, né? É a sede da comunicação com todos os seres. É a partir dali que ele se comunicou com Moshe e nos deu a sua Santa Torá, né? E ele, o cérebro está guardado, está também no ambiente protegido, ele está resguardado, né, da chuva, da tempestade, da poeira, né, do calor, do frio, né? Então ele está bastante protegido. Ele se compara ao Kodesh HaKodashim, ele se compara àquele local especialmente sagrado que o Eterno mandou que fosse separado do Reino Moído. Então, é como se essas duas partes representassem esses dois testemunhos, os dois testemunhos do Eterno. Então, nós temos as duas partes. Não estou dizendo que o lado esquerdo está relacionado com a tábua da esquerda, o lado direito com a tábua da direita, mas simplesmente porque são dois, né? São dois elementos que precisam estar juntos, né? Você não funciona só com metade do cérebro ou com a outra metade, assim como você tem que praticar na sua vida as duas tábuas. Você não pode só amar o Eterno, você não pode só amar o teu próximo, você tem que amar os dois ao mesmo tempo, cada dia da tua vida. Então vamos fazer agora uma brincadeira aqui, vamos fazer uma viagem por dentro do corpo humano para a gente procurar, né, procurar ver se realmente essas semelhanças não param aqui, né, não é simplesmente a letra B, essa comparação que a gente faz do cérebro guardado dentro de uma área protegida com o Kodesh HaKodashim. Vamos olhar, né, como se a gente estivesse passeando dentro do corpo humano e sempre tendo em mente lá o Mishkan, né? Então vamos olhar aqui um crânio, né? Gulgolet, 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 Gulgolet. Então você lembra lá, né, que Yeshua foi sacrificado no Monte Gólgota, Monte da Caveira, né? Monte da Caveira, porque o crânio, né? O crânio também é conhecido como caveira. Então, aquele monte, porque tinha uma forma de um crânio, de uma caveira, foi chamado de Gólgota. Então, nós temos que a cabeça humana, né, o crânio humano, nós temos muita semelhança né, com o Rei Moed. Vamos dar uma olhada aqui, né, tentar destrinchar um pouquinho para vocês, né, destrinchar para vocês aqui o crânio humano. Claro, nós vamos entrar aqui em detalhes de medicina, não, fique tranquilo, nós vamos simplesmente traçar, né, traçar alguns dados aqui, trazer algumas informações que talvez você não tenha parado para pensar, não tenha tido interesse de olhar, mas a Torá já nos traz isso já há mais de 3.000 anos. Então nós temos aqui o seguinte, nós temos aqui um crânio virado para o leste, né? Por que virado para o leste? Ora, sempre que alguém queria se movimentar, né, na época do nosso pai Noah, né, desde Noah até hoje, né, na antiguidade principalmente, as pessoas não tinham lá aplicativos de geoposicionamento. As pessoas, para se locomoverem, elas precisavam aqui dos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Como é que elas faziam? Elas
logo pela manhã elas olhavam onde o sol nascia, né? Olhando para onde o sol nasce, você está olhando para o leste, né? Tá olhando para o leste, então o braço direito é, né, é o sul, o braço esquerdo é o norte, e atrás é o oeste, o ocidente. Então, nós temos o oriente à frente, o ocidente atrás, né? Então, nós temos o nosso cérebro, né, guardado dentro de uma caixa craniana, né? Dentro desse crânio aqui, ele está guardado nessa parte posterior, na parte do oeste, né? Por que ele não está na frente? Ele está mais, a maior parte dele fica nessa parte aqui do oeste. Então, nós temos aqui, dividindo ao meio, né? Dividindo ao meio aqui, nós temos uma pequena parte aqui e uma grande parte aqui atrás, né? Então, isso é o nosso crânio. Então, vamos olhar aqui, né? Vamos olhar aqui o nosso crânio. Se você contar os ossos, né? Tirando os dentes são uma contagem à parte, mas se você contar todos os ossos, você vai ter 22 ossos, né? Divididos da seguinte maneira: você tem uma parte que é o neuro, chamada de neurocrânio, ou seja, uma parte que encerra, dentro dele está o cérebro, né? O cérebro, os neurônios estão aqui no neurocrânio. E nesta outra parte estão as vísceras, ou seja, os órgãos que recebem informações, né? Nervos, líquidos, né? Várias coisas estão que são vísceras, né? Que são chamadas então de víscero-crânio. E olha só que interessante, né? Olha só que interessante. No neurocrânio, nós temos os seguintes ossos: o frontal, né? Dois ossos aqui do lado, parietal, aqui atrás o occipital, né? Aqui dentro do nariz fechando aqui dentro o etimoide e o esfenoide e dois temporais, né? Então, nós temos aqui 8 ossos, né? Que número interessante. O 22 já era bastante interessante, né? 22 ossos no nosso crânio são as 22 letras com que o Eterno criou o Aleph Bet, o alfabeto hebraico, que nos traz toda a escritura. Então, nós temos aqui 22 ossos e 8 ossos que guardam justamente o cérebro, né? Que são os ossos que protegem o cérebro, que guardam o cérebro, para que não se tenha acesso ao cérebro e se prejudique o entendimento, se prejudique a inteligência, se prejudique as funções desse órgão. Nós temos aqui 14 ossos no víscero crânio. Nós temos os lacrimais, os nasais, nós temos o maxilar, né, o maxilar aqui em cima, nós temos o zigomático, esse aqui que tem essa saliência, né? Nós temos a mandíbula, né? Que permite que a gente fale, que a gente mastigue. Então, nós temos dois ossos no palato, né? Os dois ossos no céu da boca. Então, todos esses órgãos aqui, todos esses ossos, eles dão abertura a quê? Né? Eles dão abertura, né, para que a gente possa conhecer o mundo, que a gente possa ver, para que a gente possa cheirar, para que a gente possa ouvir, para que a gente possa saborear, para que a gente possa sentir na pele, né, sentir na pele o contato com tudo que está à nossa volta. Então, nós vemos aqui que há, há dentro de nós um órgão, né, responsável pelo nosso pensamento, pela nossa inteligência, né? Então, através do pensamento, da inteligência, a gente pode acessar as dimensões do Eterno, tudo que Ele criou à nossa volta, tudo que está aí, né? Tudo que está à nossa volta, e nós podemos decidir o que a gente quer. A gente pode escolher por aqui ou por aqui, né? Então, graças a esse cérebro que está embutido dentro desse neurocrânio, então, que tem 8 ossos. Agora veja só que interessante, né? O Horrer Moed também está virado para o leste, está virado, né, para o nascer do sol. E lá atrás, no ocidente, na parte ocidental do Horrer Moed, nós temos 8 pranchas guardando Aaron Haidut, o cérebro, né? Esse cérebro que está aqui sendo guardado por 8 ossos. Então você viu aí, né? Você viu aí que existe
uma relação, né? Uma relação entre os ossos do nosso crânio e as pranchas que o Eterno colocou no Morrer Morrer. Por que não foram 7? Por que não foram 15? Por que não foram 2? Por que não foi um pranchão só, né? Um tabuão, uma lâmina de compensado ali, um tabuão só, mas foram 8 pranchas de madeira, né? Que tinha prata, que tinha todos os encaixes, que tinha todo um trabalho ali, né? Que você vê aqui no cérebro também, né? No nosso crânio existe todo um trabalho, não é um pedaço de osso só escavado, são vários ossos que têm encaixes, que têm um trabalho meticulosíssimo aqui, né, para que tudo se encaixe perfeitamente. E aí, se a gente entrar no cérebro, né, se a gente entrar nesse cérebro que está dentro do nosso neurocrânio, a gente vai observar o quê? A gente vai observar uma infinidade de neurônios. Então, o cérebro tem aí milhões, né, milhões de mistérios que a gente não conhece, né, que a ciência está descobrindo, né, que a gente já consegue reproduzir algumas coisas usando a tecnologia à nossa disposição. Hoje, então, se fala muito nisso, inteligência artificial, robôs e máquinas e que pensam, máquinas que fazem um monte de coisa, mas que não chegam nem perto da capacidade de um cérebro, né, de um cérebro composto por uma quantidade enorme, né, de neurônios que são pequeníssimos e que têm funções que a gente até desconhece ainda. Então, nós entramos aí dentro daquela massa cinzenta, daqueles amontoados de massa ali, nós vamos entrando ali dentro, passando pelas membranas de cada uma, né, uma região microscópica, e a gente vai observando, né, que existe dentro do nosso cérebro, do cérebro de cada um número médio de 86 bilhões de neurônios. Né? É muito neurônio dentro de cada cérebro, dentro de cada pessoa, dentro de um gênio, dentro de uma pessoa comum, dentro de uma pessoa que tem, né, que é incapacitada mentalmente, ela tem 86 bilhões de neurônios, né, que são células específicas dentro do cérebro humano. Então, esses neurônios são como as estrelas nos céus. Né? Então, quando o Eterno falou para Abraão, olhe para as estrelas no céu e conte se fores capaz. Né? Na verdade, ele estava falando, conte os neurônios no seu cérebro e veja se você é capaz. Né? Uma quantidade infinita. Esse número se chega através de muitos estudos, muitos cálculos, muitas amostragens, técnicas, né, especiais para se fazer essa contagem. Então é um número aí aproximado, 86 bilhões, pode ter um pouquinho mais, pode ter um pouquinho menos, né, mas uma média, 86 bilhões, né, que são neurônios que piscam como estrela. E as estrelas, quando você olhar para as estrelas, elas piscam, elas lampejam. E os neurônios no cérebro, eles funcionam como as estrelas se conectando, né, mandando ordem para todo o nosso organismo, permitindo que a gente tenha inteligência para produzir as coisas, permitindo o nosso pensamento, né, a gente pensar em coisas boas, a gente pensar em coisas ruins, a gente coordenar a nossa fala, coordenar o nosso entendimento. Então, tudo isso é iluminado por esse, né, é iluminado por esse funcionamento dos neurônios. E aí a gente vai, então, realizando tudo que a gente pode realizar. Né? E nós podemos fazer, então, aí né, uma relação entre essas palavras aqui, estrela, céu, pensamento e cérebro. Né? Vamos ver aqui como é a estrela. A estrela nós chamamos de Kohav no hebraico. Né? Não em português, estrela, céu, pensamento e cérebro. Acho difícil você encontrar alguma relação, mas Kohav, né? Se você usar aqui uma gemátria Catan, ou seja, uma gemátria que usa somente a raiz do número, né? Então, por exemplo, uma RAF que vale 20 passa a valer 2, a raiz de 20 é 2, né? A raiz de uma res também é 2, porque você elimina
os zeros. Você elimina os zeros, aí é fácil, né? É fácil chegar no número. E aí você faz uma gemátria, não pela soma dos valores da letra, mas pelo produto das letras. Então, estrela, né? Estrela tem a gemátria Kohav. Se você somasse aqui na forma comum das letras, né? 20 mais 6 mais 20 mais 2 daria também 48. Né? Então, o produto e a soma aqui, no caso, se resume a esse número 48. Agora, veja esse outro número aqui, céus. Chamaim, Chamaim, né? Chamaim, as águas de lá, as águas de cima. Né? Hoje a gente já sabe que o universo tem água fora do planeta Terra, nós temos água no universo, né? Em vários locais, a água do nosso planeta, né? Uma teoria de que veio do espaço, outra teoria é de que veio do próprio esfriamento da Terra, outra que veio da própria formação da galáxia. Então, nós temos Chamaim, céus, fazendo essa gemátria, 4 vezes 1 vezes 4 vezes 3, 4 vezes 1 vezes 4 vezes 3, 48. Pensamento, a chave, pensamento, 2 vezes 3 vezes 8, 48. E cérebro, moar, cérebro tem a gemátria 48 aqui, a gente fazendo a soma das letras. Então você viu aqui que o Eterno, né, as letras, as 22 letras, elas têm esses seus valores, né, e eles estão associados com várias palavras. A gemátria ela é muito importante no estudo da escritura. Você precisa desenvolver o hábito de transformar as palavras em números, que aí todo mundo vai entender. Então você tem uma relação aqui de estrela, céu, pensamento e cérebro são todas a mesma palavra, né? Então esse mover do Eterno que vai, né? O mover de Elohim que vai estar dentro de todos nós. E olha só que interessante, né? Olha só que interessante, esse número de neurônios é exatamente a gemátria do nome Elohim. 40 mais 10 mais 5 mais 30 mais 1. Né? Elohim, né? Que é a nuvem de Elohim que pairava sobre Arum Edut, né? Que pairava sobre todo o acampamento. Não era o Eterno, não era o Eterno em sua totalidade, é uma manifestação do Eterno, assim como o nosso cérebro é uma manifestação da nossa consciência, é a parte inteligente da nossa consciência, é a parte que permite a gente pensar, a gente agir, coordenar todo o nosso corpo. Mas a nossa consciência, ela está, né? Ela está no coração. Quando a gente abre o coração, que a gente recebe dentro de nós o Ruach, né? O Ruach Elohim, o Ruach Chokhmah, o Binah, o Ruach Etzah, Vegevurah, o Ruach Da'at, Veirat Adonai. Então é esse, né? É isso que a gente precisa desenvolver, a consciência. A inteligência a gente já tem, mas a gente precisa desenvolver essa consciência, essa sabedoria. Né? Nós precisamos nos abrir para receber a sabedoria do Eterno. E vamos caminhar um pouquinho mais, lembra que eu falei que a gente ia estudar dentro do cérebro? Então nós já vimos aqui o neurônio, vamos então passar pela meninge. A meninge é essa película aqui que envolve o cérebro, né, que protege o cérebro. Essa meninge ela é semelhante àquela cortina que separava o Kodesh HaKodashim do Kodesh, né, do lugar santo para o lugar santo santíssimo. Então, nós tínhamos ali essa separação, essa cortina. Só atravessava a cortina aquele que tinha sabedoria, aquele que tinha autoridade. Só Moshe e só o Kohen Gadol poderiam entrar dentro do Kodesh HaKodashim. Então essa sabedoria ela só vem quando você desenvolve uma proximidade com o Eterno, quando você abre o teu coração para receber o Eterno. E aqui, né, atravessando a meninge, então, a gente chega aos nervos ópticos, né, e aos dois grandes luminares que o Eterno colocou no firmamento dos céus, do neurônio. Então, nós recebemos toda a informação do mundo à nossa volta pelos olhos. Né? Os olhos são os dois grandes luminares com que a gente enxerga tudo. Então, não é à toa
que todos os órgãos dos sentidos são simbolizados pela visão, né? E na Torá nós vemos várias vezes a visão como sendo, né, como sendo representativo de toda a nossa capacidade, né, de observação do mundo. Então, é sempre a visão. Então, esses dois grandes luzeiros que o Eterno colocou aqui no firmamento. Então, nós temos aqui o firmamento de neurônios com dois grandes luminares. Veja aí que há bastante analogia entre, né, entre o ser humano e, né, e o Mikdash do Eterno, entre a criação do Eterno. Aí você descendo ainda pelos dos olhos aqui, você chega na caverna nasal, ou seja, um ambiente úmido, escuro, né? Um ambiente com pouca luz, quase não tem luz aqui dentro, e você termina aqui em duas cavidades por onde entra esse ar quente, o ar que sobe da Ketorete. Então você saiu, o corregador saiu da pessoa cortina, ele recebe então aquele aroma agradável que subia da chuva, do Misber Ketoret, né? O Misber Ketoret que queimava ali o incenso com as três Bessamim para o Eterno, né? As três Bessamim que levavam um cheiro agradável ao Eterno. Então isso sobe aqui pelas narinas. O nosso ar, o ar quando a gente respira, entra pela narina, se aquece pelos dutos, pelos filamentos, pelos pelos que estão na nossa narina, né? E vão se aquecendo, vão filtrando as impurezas e vai chegar no nosso organismo, no nosso pulmão, um ar limpo e puro. E se a gente estava passeando aqui dentro, quando a gente sai e olha para cá, o que, que a gente vê? Dois olhos, dois ouvidos, duas narinas e uma boca. Nós vemos aqui 7 lâmpadas. Quando o corregador saía, né, saía do véu que separava o Kodesh Torah do Kodesh Kodashim, ele tinha então um incensário ali, né? Ele tinha um incensário exalando esse aroma agradável e via também os 7, né? As 7 lâmpadas, os 7 orifícios das lâmpadas que iluminavam todo o ambiente. Então, são essas 7 lâmpadas que nós temos, né? Que nós temos para captar, né? 7 lâmpadas que se transformam nos 5 sentidos, né? 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos e uma boca, e todo o tato que está envolvido nisso, né? Toda a sensação cutânea que a gente tem, são os 5 sentidos com que a gente observa o mundo que está à nossa volta, né? E aí a gente pode processar pensamentos, desenvolver inteligência, desenvolver sentimentos pelo que está à nossa volta, né? Observarmos a natureza, observarmos a vida, observarmos os seres vivos à nossa volta e podemos nos comunicar e agir. E aí é nesse momento que a gente precisa desenvolver sabedoria para escolher agir conforme, né? Conforme o Eterno nos ensina. O fruto, né? O lado bom do fruto, nós devemos escolher o lado bom do fruto para desenvolvermos sabedoria. O lado ruim a gente pode até desenvolver inteligência e conhecimento, mas nós não vamos desenvolver sabedoria. E aqui nós temos nesses 7 orifícios, as 7 lâmpadas, nós temos representação das 7 palavras do primeiro verso de Bereshit, quando o Eterno começou tudo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. São 7 palavras faladas, né? Faladas no primeiro verso da Torá. Também nós temos Abraham, Isaac e Jacob, os 3 patriarcas, Sara, Rivka, Leia e Rachel, as 4 matriarcas, 3 patriarcas e 4 patriarcas, aqui o número 7. Né? Então nós vemos aqui, né? Nós vemos aqui que essa relação, né? Essa relação do víscero-crânio, a parte frontal do nosso crânio, não a parte ocidental que guarda o cérebro, mas a parte frontal são
os 14 ossos que estão na nossa face. 14 ossos também, né? É a metade, nós dissemos que são 7 palavras no primeiro verso. Na Torá são 28 letras, então nós temos dois conjuntos de 14 letras. 14 letras relacionadas ao Eterno, Bereshit bara Elohim, 14 letras, né? 14 letras ligadas ao espaço temporal, a Shamayim Ve'et Haaretz, né? Então aqui nós temos mais 14 letras. Então nós podemos associar a esses ossos aqui, né? Esses ossos aqui, a esses 7 orifícios, os 2 olhos, os 2 ouvidos, as 2 narinas e a boca. Então nós temos aqui na nossa cabeça a representação de uma grande parte da escritura que nós estudamos até agora, semana a semana nós vamos estudando e aprendendo, né, aprendendo esses detalhes. Então nós temos aqui um mexicano, né, e nós vemos, né, que a palavra face aparece aqui, 14 ossos na face, e a gente sempre tem duas faces, né, a face esquerda, desculpe, e a face direita. Eu estou invertido aí para você, mas você sabe que aqui é a minha esquerda e aqui é a minha direita. E lá no segundo verso da Torá, no segundo verso de Bereshit 1, nós temos 14 palavras. Verhaaretz haitá tohu vavohu, verosher al pinei terrom, verruach Elohim meharefet al pinei hamaim. E a terra tornou-se um caos e sem forma, e escuridão estava sobre as faces do abismo, e o mover de Elohim pairava sobre as faces das águas. Então nós vemos aqui, né, nós vemos essa representação da criação no corpo humano, né, na cabeça, no nosso crânio, né, no nosso crânio, nossa golete, né, nossa borboleta, nós temos aí a representação de Bereshit, dos princípios de Bereshit, do princípio da criação do mundo. E descendo um pouquinho mais, descendo aqui do cérebro, né, descendo do cérebro, nós temos, então, a nossa coluna vertebral, né, coluna vertebral, que é composta de 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 lombares, uma sacral, que na verdade são constituídas de 5 vértebras, né, desculpa, são também constituídos de 5 vértebras aqui, que na idade de próxima de 26 anos, elas se fundem, se tornam um ossão, né, um ossão que antes tem pouco movimento, mas por volta aí dos 26 anos de idade do ser humano, ela se funde, ela se cola, ela se torna uma peça só. E nós temos lá a pontinha do cóccix, né? Cóccix. Então, o que nós temos aqui? Nós temos as vértebras cervicais, né? 7 vértebras cervicais que estão, né, com mais 12 torácicas, com mais 5 lombares, com mais uma sacral, com uma coxídea, nós temos aqui 26 vértebras no nosso corpo, né? Um número interessante, podia ser 25, podia ser 43, podia ser qualquer número, mas nós temos exatamente 26, que é exatamente, né, a gemátria do nome do Eterno, Baruch Hashem, bendito seja o seu glorioso nome, seu reino para todo sempre. Então nós temos dentro do nosso corpo a semelhança do Eterno, a semelhança do seu nome no nosso esqueleto, na nossa coluna vertebral. E 7 vértebras cervicais são as 7 lâmpadas da menorá, os 7 dias da semana. Nos 7 dias da semana a gente se movimenta para frente, para trás, né? A gente vira a cabeça para um lado, para o outro, a gente faz a nossa escolha, a gente age, a gente trabalha, a gente estuda, a gente aprende a Torá, a gente pratica a Torá. Né? Mas também a gente pode ficar com o pescoço duro e olhar só numa direção, não quer saber o que está à nossa volta, não queremos ouvir a Torá, não queremos ouvir falar do Eterno. Então nós temos que manter essa flexibilidade, o nosso pescoço
flexível para ouvir o Eterno, para praticar os seus ensinamentos. As 12 vértebras torácicas representam as 12 tribos, os 12 meses do ano, né? Os 12 meses do nosso ano solar. Né? Nós temos, então, representado aí as 12 tribos de Israel, as 12 características do ser humano. Né? 11 que tem que trabalhar todos os dias, que tem que produzir todos os dias, que tem que cuidar do alimento, cuidar do gado, cuidar da transformação do mundo, e uma tribo que é selecionada, que só serve ao Eterno. É essa tribo que a gente tem que se tornar. Nós temos que nos tornar corrente do Eterno. Nós temos que nos separar de toda as necessidades da vida, as imposições do dia a dia, o mundano do dia a dia, para nos separarmos para o Eterno, separarmos dentro de nós um local para ele habitar. Né? Então é essa tribo, a tribo Levi, né? É aquela tribo que foi separada para o Eterno, especial para o Eterno. Né? Então é isso que a gente deve sempre buscar. E 5 vértebras lombares, que são os 5 livros da Torá, né? E os 5 itens do Ohel Moed. O que nós tínhamos no Ohel Moed? Né? No Ohel Moed nós tínhamos Aron Edut, né? Separada lá no Kodesh HaKodashim. Nós tínhamos a Misber Ketoret, logo depois da cortina, e nós tínhamos a cortina, e nós tínhamos o Lehen Shulchan, a mesa com os 12 pães, e nós tínhamos a menorá. Né? Então, 5 itens, repetindo: Aron Edut, a cortina, o Misber Ketoret, a Shulchan para os pães, né, para os pães da proposição, e a Ketoret, né, a menorá. Então, são 5 itens que nós temos no Ohel Moed, representando aí os 5 livros da Torá. E embaixo, na base de tudo, nós temos as 2 tábuas, ou as 2 áreas do Ohel Moed. Né? Essas 2 tábuas que são a base de tudo. Se você tiver o saco e o cóccix ruim, você não se senta para estudar a Torá. Então você precisa sentar, né? Sentar o bumbum na cadeira e estudar. Né? Estudar, é isso que você precisa, estudar a Torá, mas praticar. Né? Então nós temos aqui a base: sentar para estudar e não manter pescoço duro, não ter o pescoço duro para aplicar esse ensinamento em todos os dias da sua vida. Então nós temos, né, que manter essa conexão da realidade infinita e imaterial da mente do Eterno, que criou todo o universo e os seres, né? E nós temos esse espaço temporal, esse universo espaço-temporal em que a gente vive, né? Que Adam vive, o ser humano vive. Então, o ser humano é uma réplica do Mishkan. Nós veremos na próxima semana, nós veremos então um aprofundamento desse estudo, né? Nós veremos aí um aprofundamento desse estudo para a gente poder, né, para a gente navegar um pouquinho mais, né, dentro do corpo humano, que ainda há muita coisa para relacionar com, né, com o Mishkan. Shalom, shalom, espero que você tenha acompanhado bem o estudo, né? Não se preocupe aí em não entender muito bem essa parte que envolve conhecimento de corpo humano. Não precisamos nos aprofundar nisso, mas precisamos pegar esses detalhes, né? O número de ossos do crânio, né? O número de ossos da coluna. Então você vai ver aí que tudo tem uma relação, né? Tudo tem uma relação com a escritura, e era impossível que Moshe, né, um ser humano, tivesse tanto conhecimento para trazer, né, numa escritura, trazer tantos detalhes. Certamente ele não conhecia nenhum desses ossos, nem sabia que tinha esses ossos, não tinha a menor ideia de que tinha esses ossos, e não poderia escrever na Torá, né,
números relacionados com os números que a gente encontra no corpo humano, até porque naquela época, né, os números não estavam associados às letras. Isso veio depois, né, depois que o Eterno apresentou os números associados às letras para o ser humano. Shalom, shalom, nos vemos amanhã, né? Nos vemos amanhã no Kabbalah Shabbat para o estudo da porção semanal. Shalom.